Durante muito tempo, acho que essa palavra assim, machismo, vinha na minha cabeça, tinha que bater numa mulher para ser considerado isso. É muito complexo acessar essa conversa. Com meus irmãos é impossível, porque tudo é determinado por homens. As mulheres da minha família foram e continuam sendo massacradas pelo machismo, pela sociedade completamente patriarcal. Na verdade, a minha parceira é a minha grande mestra. É tudo muito mais fácil, tudo muito mais tranquilo, tudo muito mais limpo e honesto quando o diálogo realmente ocupa uma via de mão dupla e não uma relação que seja unilateral. Durante muito tempo, não estive conectado com uma coisa que eu considero das mais poderosas, que é acreditar no não saber. O tempo, ele vai sanando coisas, e eu acredito nesse tempo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao episódio 44 do Alma Masculina. Muito obrigado por estar conosco neste espaço de resistência afetiva, como você já sabe, para escutar de dentro para fora, para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Glaura Santos e Vitor Vieira. Aproveite, siga e avalie o nosso perfil no Spotify ou no seu agregador preferido e confira as conversas anteriores que trazem visões diversas das masculinidades. Ninguém melhor do que um integrante do Alma Masculina para explicar por que ele o indicou para essa conversa com a gente aqui hoje. Olá a todos os ouvintes, olá Paulo. Eu vim aqui para falar sobre a minha indicação, que foi o Raul Misturada. Raul é uma pessoa que eu conheço já há algum tempo e um grande artista, uma pessoa muito fora da caixa, uma pessoa com quem eu aprendo muito, não só artisticamente, mas assim, sobre outros diversos assuntos. Apesar da gente já ter muitas conversas sobre esse assunto das masculinidades, e foram ótimas conversas, foram conversas muito produtivas e engrandecedoras, eu acho que aprofundar isso, né, no podcast vai ser lindo, para a gente conhecer mais as ideias dele, as experiências dele, como ele tem enxergado e praticado essa questão sobre as masculinidades. Tá bom? Então, bem-vindo, Raul. Estou muito feliz que você está aqui com o Paulo, esse papo vai ser demais. Um grande beijo. Então seja bem-vindo, Raul Misturada, ao Alma Masculina. Que maravilha estar aqui. Você viu que foi um integrante do Alma Masculina que o indicou e falou super bem aí. Eu fiquei curioso para entender quais são essas conversas que você e o Conrado já tiveram aí sobre o nosso tema aqui de hoje. Poxa, a gente já teve assim, a gente tem conversas sempre longas, porque a gente se conecta pela música, mas a música sempre é uma parte do dia, né? Os assuntos, eles vão se estendendo e as músicas, elas sugerem os assuntos cotidianos, porque a gente não fica imerso só na música. A música é já uma transcrição do que a gente conversa. Para quem não te conhece, como é que você gostaria de se apresentar? Eu sou Raul Misturada, sou compositor, cantor, produtor musical pernambucano. E moro aqui em São Paulo já há 6 anos. Tenho aí um trabalho disponível aí na internet, tenho 2 discos solos, vários outros discos que eu produzi aí ao longo dos anos como produtor musical. Fica aí já o convite para vocês conhecerem. Maravilhoso. Vocês estão vendo que o Alma Masculina a gente tenta cada vez mais trazer mais e mais sotaques, porque esse espaço precisa e necessita ser diverso. Então hoje a gente vai ter essa companhia desse sotaque que eu adoro, tenho parentes no Nordeste e amo sua terra. Me fala uma coisa, Raul, quais foram as suas primeiras referências de masculinidades? A minha primeira referência de masculinidade foi meu avô. Tive essa sorte na vida assim, de ter sido criado pelos avós. Refletindo sobre isso hoje, é muito maravilhoso porque através do comportamento do meu avô, com todo o machismo assim no toco, né? E ao mesmo tempo uma bondade, assim, uma coisa, um dos caras mais legais que eu já conheci na vida, é vivo e tudo mais. E do interior, então outros códigos, outra maneira que aí, interior, Pernambuco, você vai apertando o parafuso do machismo, vai no toco, assim,
E é muito maravilhoso perceber que realmente o tempo ele vai sanando coisas. E eu acredito nesse tempo. Só o tempo, infelizmente, infelizmente, vai trazendo a vergonha, vamos dizer assim, como um ponto de partida para o esclarecimento, que é quando você dá conta da coisa, sabe? Assim, que é quando você percebe. Aí você vai mexendo nisso nos níveis mais bizarros e depois vai mexendo nas nuances que também são bizarras do ponto de vista de quem leva o cacete. Eu acho maravilhoso poder ter essa chance de observar o tempo como a força motriz modificadora das situações que eu preciso atravessar. E você já começou com uma referência muito forte, né? Eu também sou filho de nordestino, né? Meu pai é piauiense, para quem acompanha aqui já sabe. Não tive a chance e a sorte de conhecer meu avô paterno, mas há 2 anos comecei essa jornada também de lidar com o tempo ancestral, de ir até as minhas origens, que também tem muito a ver com esse processo aqui no Masculina. Por outro lado, você também teve 2 mulheres muito presentes, que inclusive influenciaram sua vocação. Sua mãe, Maria Regina, que é bailarina e ativista de movimentos culturais pernambucanos, ou seja, só essas 2 funções aí, além de ser sua mãe, já apontam um lugar plural para ela. E a sua avó, que foi pianista erudita e escritora. Como é que foi lidar com esse embate entre um patriarcado no toco, como você disse, né, em Mumbeca 2, aí na zona rural de Recife, e essas 2 mulheres com essa verve artística e cultural tão forte? As mulheres da minha família foram e continuam sendo massacradas pelo machismo, pela sociedade completamente patriarcal. E de onde eu venho, minha família mora numa região mais periférica e isso agrava um pouco mais porque fica difícil iniciar um diálogo sobre isso. Por exemplo, eu não consigo desassociar, eu não sei se o machismo, mas as próprias mazelas que foram geradas na minha mãe e na minha avó, pela sutileza... Entre muitas aspas. Do absurdo. Durante muito tempo, acho que essa palavra, assim, machismo, vinha na minha cabeça, tinha que bater numa mulher para ser considerado isso. Tanto a minha avó quanto a minha mãe são reféns até hoje disso. Bom, não à toa, eu morei na casa dos meus avós com a minha mãe, tendo pai, meu pai é vivo, tal, tudo certo. Mas isso já coloca uma certa estrutura, né? É isso. Meu pai e minha mãe são separados. Na altura, não houve uma responsabilização até um grande período. Então, assim, minha mãe que se vire. E os avós, que são os pais, não vai também botar a menina pra fora de casa, né? É uma coisa muito maluca, assim. Mas é que vem tantas coisas na minha cabeça quando você me faz uma pergunta como essa, que eu confesso que eu me atrapalho um pouco na resposta. Mas ainda bem, porque se você tivesse clareza absoluta, aqui não era o lugar. Porque aqui é o lugar das dúvidas e das confusões ainda. Estamos todos nesse lugar. Pronto. Quando eu penso assim diretamente na minha mãe e na minha avó, o que eu posso dizer mais especificamente sobre elas é o seguinte: elas foram ambas proibidas de alguma maneira, seja pela própria família ou pela barreira social que vai empurrando você na grade, de exercerem profissionalmente as suas maiores habilidades. Porque a minha avó estudou 15 anos de piano no conservatório, se formou, dedicou uma vida a isso e a escrever e tudo mais, e ela só pôde fazer isso de hobby. Então minha avó profissionalmente só exercia sua função em tocar num aniversário de alguém, no casamento de alguém que é um parente, que não, porque fulana toca piano, então eu vou botar ela para tocar na entrada da noiva. E minha mãe é auxiliar de enfermagem, mas a vida dela, o que ela entende como profissão é a dança. E a retroalimentação da dança na comunidade em que ela vive. De ensinar, de passar adiante aquilo para grupos de maracatu, enfim, dos grupos que ela é envolvida. Eu tive muita sorte de ter, no fim das contas, fui criado por essas 2 mulheres. O fato de ter sido criado por essas 2 mulheres não me fez refletir sobre nada disso durante muito tempo. Para eu conseguir refletir, teve que vir uma questão mais forte, para eu perceber o massacre ao qual elas foram submetidas, assim. Um massacre psicológico bizarro,
que têm nelas traumas que nem elas conseguem dizer com clareza. Eu acho que eu consigo mais observar de fora e elas sentem. Na conversa é sempre uma coisa, não, comigo tá tudo bem. É muito doido isso aí. Você pode falar o que foi essa virada de chave? Tem a ver com a sua vinda para São Paulo? E essa sua vinda para São Paulo te trouxe uma percepção maior dessa influência, dessa cultura do cabra macho nordestino, né? Assim como o extremo sul também tem isso. Na verdade, a América Latina como um todo tem essa figura, né? Mas pela própria cultura, né? Na música, na literatura, na TV, enfim, no cinema, essa figura do cabra macho nordestino, né? Assim, Sim. Eu falo com propriedade porque na minha família tem vários. E muito adoecidos pela negação dos afetos, pela raiva não conscientizada ou não canalizada, enfim. Olha, eu saí de Mombeca 2 em 2007. Eu morei quase 10 anos no Sul. Morei em Curitiba e morei em Santa Catarina, antes de vir para São Paulo. E o que eu posso te dizer é o seguinte: se eu tivesse em Pernambuco hoje, se eu tivesse vivido todo esse tempo lá, no meio onde eu vivia, não há essa informação. Não há. Eu tenho 3 irmãos. E os meus irmãos são bem mais novos. Eu tenho 34, os meus irmãos têm 23, 22 e 21. É muito complexo acessar essa conversa. Com meus irmãos é impossível. Por quê? Porque tudo é determinado por homens. Se você falar assim essa palavra, machista, é um agressor, assim, físico, né? Assim, é daí para mais. É quase que como, sei lá, uma pessoa que abusasse sexualmente de outra, tipo, não, machista, sabe? Você não... Quase pré-feminicídio, né? É, pré-feminicídio. É isso aí. É complexo de acessar esse assunto nessa bolinha, nesse loco, né? Nessa coisa. Eu considero, primeiro que eu, assim, sou cheio de coisas a atravessar, né? O que eu considero assim que realmente que me iniciou a uma modificação foram, sobretudo, as parceiras que eu tive ao longo da vida, sobretudo depois que eu me mudei, né? Eu já fui casado, estou no meu 2º casamento, depois tive um relacionamento, um namoro longo, enfim. Então, sei lá, tenho 3 relações que essas relações me ensinaram. E essas parceiras foram me ensinando. Cada uma foi me reeducando. Inclusive, possivelmente, tipo, os términos, né, dessas outras relações, possivelmente não, se deram por conta do meu egoísmo, do sequestro dessas vozes que eu impunha, muitas vezes, no meu dizer, seja mais rispidamente ou mais carinhosamente, ou pensando que, não, eu vou entrar por aqui, vou dialogar dessa maneira, e muitas vezes essa opressão ela está num gesto pequeno, que eu considero pequeno, que eu considerava pequeno. Eu acho que eu comecei a entender mais essas nuances e sentir vergonha delas e dizer, porra, isso aí eu não quero mais repetir isso não, velho. Você pode dar um exemplo concreto, Raul? Não escutar, por exemplo. Muitas vezes já me peguei assim conversando com alguma parceira minha sobre um assunto que eu não estava interessado em saber ou qualquer coisa do tipo, e eu fico ali fingindo que escuto. Não, claro, tá, mas não estou ouvindo nada, estou tocando uma música dentro da minha cabeça, eu já desliguei, eu mutei a pessoa. Então isso é uma coisa que eu já fiz muito, ou viver numa relação a 2, mas a coisa ser pautada sobre as minhas decisões. Algumas vezes esse lugar financeiro de, não, eu que desenrola a coisa da grana aqui, então as coisas são do meu jeito. Assim, o não entendimento que a manutenção da vida, o que faz a minha vida possível, é justamente a minha vida como ela é. Quem está dentro da minha casa, quem está partilhando das decisões comigo, quem está tomando essas decisões. Tudo isso são aprendizados e eu levei muitas porradas assim positivamente dessas minas todas e das minhas amigas. Coincide um momento em que eu estou mais aberto a aceitar que é preciso não ser intransponível as mazelas que a gente tem no corpo, no grude. E é isso, basicamente. Reagir dessa maneira a qualquer observação que te façam dá muito mais trabalho e o gasto de energia é muito maior, né? Completamente.
É tudo muito mais fácil, tudo muito mais tranquilo, tudo muito mais limpo e honesto, quando o diálogo realmente ocupa uma via de mão dupla e não uma relação que seja unilateral. Eu tenho aprendido isso, assim, muito diariamente. Eu tenho 2 filhos pequenos, um de 4 anos e outro de 5 meses, então são 2 meninos. Isso aumentou em mim uma responsabilidade nessa criação, porque por muito tempo eu pensei, as coisas estão melhorando, porque eu estou refletindo, né? Já não vou ser mais igual ao meu avô, não vou ser igual ao meu pai. E aí quando chegar nos meninos, tá um filtro massa, porque eles têm as mães deles, as mulheres super esclarecidas e, sabem de tudo. E eu tô aqui já um pouco mais polido. E aí, quando eu penso que, ao mesmo tempo, isso é uma bolha também, porque... E os filhos de quem defende o Bolsonaro, por exemplo, né? Que tem a idade dos meus filhos. Eu preciso preparar os meus filhos para dialogar com esses caras, porque eles vão precisar enfrentar esses caras no momento deles. Só que eu acho que esse enfrentamento na infância, essa colocação, me parece que hoje em dia é mais ampla, porque a molecada tem mais acesso, é mais ligada e as crianças falam assim com um nível de argumentação sobre as coisas de uma maneira já muito mais sofisticada do que as crianças que eu fui outrora. Antes de continuar a conversa, quero só mais um minuto da sua atenção. O Alma Masculina está no ar desde 2019. E seguimos firmes nesta 3ª temporada no propósito de trazer conversas sobre masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Para nós, equipe do Alma Masculina, é muito importante continuar apostando na capacidade de transformação por meio do diálogo, autoconhecimento, sensibilização e humanidade. Sem impor regras ou modelos de como ser, mas sim escutar da forma mais aberta possível. E para você, esse espaço tem sido importante? Cada episódio envolve 4 profissionais em um trabalho intenso de produção e pesquisa. Um processo que vai da escolha dos nossos convidados e especialistas, pensar na melhor forma de aprofundar cada assunto e conversar com pessoas que possam contribuir com suas vivências e visões sobre o nosso tema ponto de partida, as masculinidades. Depois da gravação, o trabalho continua. A edição, mixagem, gravação das locuções, criação da arte de todo o conteúdo para as nossas redes sociais. São processos que também exigem bastante dedicação e tempo. Para ter uma ideia, cada programa que chega até você são necessárias cerca de 35 horas de trabalho. Então, se você é nosso ouvinte e quer que o Masculina continue, nos ajude a manter esse espaço de reflexão na podosfera. Conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, que traz benefícios exclusivos para os nossos apoiadores. A partir de R$10 já dá para colaborar. Acesse www.catarse.me/almasculina e participe. Lugares Comuns, com cientista PhD e podcaster Altair de Souza. Altair, por que crescemos sob o mito de que existem coisas de meninos e coisas de meninas e que homens são razão e as mulheres emoção, que os homens são de exatas e as mulheres de humanas? Por quê? Sobre o mito de que existem coisas de meninos e coisas de meninas, que homens são razão e as mulheres emoção, e os homens de exatas e as mulheres de humanas, tem uma parte dessas afirmações são mito e outras a gente até tem alguma evidência, algum suporte científico. Então, por exemplo, desde 2008, até um pouquinho antes, já temos alguns artigos que mostram que, por exemplo, em macacos, né, na verdade o macaco rhesus, quando você pega macacos pequenininhos e apresenta diferentes tipos de brinquedo, né, ou de objetos para que eles interajam, a gente percebe em 2 artigos, né, inclusive um é reprodução do outro, a gente repara que existe uma certa preferência diferencial, onde os macaquinhos machos preferem brinquedos que apresentam rodas ou coisas girando. Então, não necessariamente é o carrinho, mas qualquer tipo de instrumento que apareça algum movimento. Já as fêmeas acabam preferindo um pouco mais, com uma frequência maior do que o acaso, bonequinhos ou coisas de apertar, coisas mais fofinhas, assim.
Em relação a essas coisas bem básicas, assim, de uma busca dos machos por coisas que se movimentam e uma busca das fêmeas por coisas que sejam um pouco mais similares com o corpo, coisas de apertar, bonequinhos, coisas do tipo, é uma coisa que a gente encontra em outros organismos, né? Sobretudo em símios, né? Macacos. E temos alguma evidência na preferência de brinquedos, uma preferência dimórfica, né? Entre sexo masculino e feminino, de criancinhas em relação a brinquedos. No entanto, isso não configura dizer que existem necessariamente coisas de meninos e meninas. Então, nesse experimento com os macaquinhos, o grau de preferência, por exemplo, dos macaquinhos macho por coisas que giram era em torno de 60% a 40%. Então, assim, existe uma pequena diferença, mas ela não é muito grande. Tem muitas exceções, isso não é nenhum problema, nenhuma diferença, nem nada disso. Mas, no entanto, existe também, no caso dos humanos, uma série de camadas coletivas e culturais para isso. Por exemplo, quando você pega crianças, existem certos tipos de bonecos, que meninos têm preferência. Então, diz respeito, por exemplo, bonequinhos mais articulados ou bonequinhos que carregam objetos que se movimentam, as crianças do sexo masculino preferem mais. As meninas, no caso, também se interessam por esse tipo de coisa, mas têm interesse maior, têm proporção por bonequinhos mais fixos, que só o fato de parecer um corpo humano já atrai um pouco mais a atenção. Isso tem a ver, uma hipótese, durante a gestação, com diferentes hormônios que agem durante a gestação, no caso, a testosterona numa proporção maior para meninos e o estrógeno numa proporção maior para meninas. Claro que quando o sexo biológico vai se tornar gênero, que isso depende da interação com o meio, pode acontecer uma série de alterações. Então não dá para bater um martelo com base nesse grau de evidência de causa material de que existem coisas de meninos e meninas necessariamente. No caso de humanos, principalmente, tem uma grande interação cultural que deve ser considerado. Em relação ao fato de homens ser razão e as mulheres emoção, isso é completamente mito, assim, não faz nenhum sentido. A própria dicotomia entre razão e emoção não existe. É uma coisa só. Pela perspectiva psicológica mais científica, temos uma perspectiva muito mais monista, né, de que temos o nosso contato com a realidade mediado pela emoção, e o que a gente chama de racionalidade, na verdade, é uma forma de justificar o comportamento já feito, né, já acabado. E, por fim, essa coisa de que homens são exatas e mulheres de humanas, olhando os dados mesmo, a gente tem uma maior proporção de homens em cursos de graduação, por exemplo, ligados às exatas, e uma maior quantidade de mulheres, sobretudo na área de biológicas. Humanas é meio empatado, assim, né? Mas o fato de termos essa proporção não justifica dizer que existe uma predileção. Temos diferenças, inclusive que já comentamos em outros episódios aqui, em que temos diferenças anatômicas ou de funcionalidade no cérebro entre homens e mulheres, mas diferenças não pressupõem vantagens. Um exemplo que é bem interessante é em relação ao curso de ciência da computação. Um exemplo de universidade é a USP. O curso de ciência da computação na USP ele começou no final dos anos 60. E no final dos anos 60, a turma tinha cerca de 30 alunos e 27, 28 desses alunos eram do sexo feminino, né? Eram mulheres, e tinha 2, 3 homens. Então as primeiras 5, 6 turmas eram majoritariamente de mulheres, o que parece esquisito hoje em dia, né? E a associação que as pessoas faziam, as representações sociais que as pessoas faziam com a ciência da computação, era muito associado nos anos 60 e 70 com a telefonista. Era esperado que uma mulher fosse telefonista logo. No que diz respeito à ciência da computação, que é algo que as pessoas achavam na época que era similar, as mulheres eram estimuladas a participar. Conforme o curso de ciência da computação foi se descolando disso, né, e se tornou aquilo que ganhou mais representatividade, os homens começaram a fazer mais parte e procurar o curso. E isso acabou mudando a maneira como a profissão é vista socialmente. Então essa coisa de homens ser de exatas e mulheres de humanas também é uma construção, não faz nenhum sentido. Na verdade, depende de como a nossa educação hoje molda as pessoas para o trabalho, dependendo da forma como o trabalho é visto no que diz respeito às representações sociais que as pessoas constroem em função das profissões, acaba gerando uma pressão nos cursos de graduação por um certo estereótipo mais ligado a algo masculino ou feminino, mas que do ponto de vista formal, prático, não faz nenhum sentido. Temos que lutar para desconstruir mesmo, mostrar que mulheres podem ser de exatas e homens podem ser de humanas, de biológicas, do que quer que seja. O gênero não tem nenhum impacto no tipo de curso de graduação que você escolhe. É isso aí, gente. O gênero não tem nada a ver com a profissão que você escolhe. Para quem quiser saber mais sobre esse assunto, vale conferir os episódios 116, 248 e 249 do podcast Naruhodô, apresentado pelo Altair de Souza e pelo nosso convidado do episódio 24, Ken Fujioka. Vale muito a pena passar por lá também. Raul, existe coisa de menino e de menina?
Não, isso aí é uma viagem. Não existe não. Eu acho um absurdo, né? Quando você vai sei lá, na padaria, tem até chocolate tem de menino e de menina, sabe? Você estabelece, é óbvio falar isso, né? Mas você estabelece o gênero e impõe isso para crianças que, na sua própria natureza, nascem com outras orientações. Não é isso que vai fazer. Isso não é uma decisão, né? Você é um ser que está no mundo presente de uma determinada forma e esta presença é o grande acontecimento que te faz único. Você impõe isso, você já bota uma coisa, bicho. É pereba, né? A real é isso. E como é que você lida com isso, com essa avalanche de pressões, né, tanto na família quanto na sociedade, na criação de seus 2 meninos? É muito doido, cara, porque eu tenho um filho de 4 anos e 2 meses, que é do meu primeiro casamento, que mora com a mãe dele em Santa Catarina. E eu tenho um de 5 meses, que é do meu segundo casamento, que mora aqui comigo, e com a mãe dele, sou minha parceira. São bem diferentes as situações, mas ambas as mães são muito inteligentes, muito, muito dedicadas à informação, sobretudo. Essas qualidades, elas acabam me ajudando muito a como conduzir da minha maneira. Mas meu filho usa roupinhas que eram da mãe dele, quando tinha a mesma idade. O meu outro filho brinca com alguns brinquedos, umas bonecas que são da mãe dele quando era criança. Isso não interfere em absolutamente nada, porque eles não mudam a natureza do ser, porque vão estar com a roupa que era de menina, porque brinca com a boneca que é de menina. Eu, na verdade, desejo profundamente que os meus filhos possam ser aqueles que eles são. E eu estou aqui falando filhos, mas de repente, no dia que eu perceber que pode ser outro gênero e tudo mais, ou neutro, ou o que quer que seja, eu acho que eu vou achar até legal, cara, porque eu acho que eu gostaria. Imagina, você quando é adolescente, você vai numa festinha, você pode se encantar por qualquer pessoa, por exemplo. Deve ser uma coisa mágica, você dobra as suas possibilidades. Infinitas, né? Eu não tive não despertou em mim essa natureza da duplicidade, da liberdade total. Talvez eu até deseje que meus filhos sejam filhos. Conduzo tranquilamente. Assim, eu acho que com o meu filho mais pequenininho, né, eu tenho aprendido, por conta do dia a dia também intenso, com uma criança, né, um bebezinho assim, é uma função arretada, né? Até, para mim, são entendimentos recentes sobre a minha responsabilidade, para além da responsabilidade, o que eu preciso assumir enquanto pai, que nesse caso, nesse relacionamento tal aqui, nós dois monogâmicos e tal, não sei o que, com a criança, não é só sobre cuidar do filho, né? Cuida do filho, da mãe, e a mãe cuida do filho, cuida de mim, e o menino cuida da gente. Esse tipo de horizontalidade familiar é uma criação do agora, por exemplo, para mim. Que são, mais uma vez, são os inputs que a minha parceira traz. Na verdade, a minha parceira é a minha grande mestra. Sempre elas, né? Cara, eu tô falando isso assim honestamente. Eu não sou uma pessoa desconstruída. É isso, eu tô aqui na minha caminhada tentando ser mais justo, sacou? Ser mais humano. Não consciente de tudo ainda que preciso atravessar, mas consciente de que preciso estar disposto a investigar o que eu preciso atravessar. Isso é muita coisa, Raul, isso é muita coisa. Você começou os estudos formais de violão aos 9 anos. Como é que você percebe se há, de fato, uma evolução na abordagem das questões do lugar das mulheres, dos negros, da diversidade, enfim, na música popular brasileira? Tem essa evolução nas letras, na abordagem? Eu não sei se tem uma evolução em relação a isso. Em todos os tempos houveram... Quer dizer, em todos os tempos não, mas assim, se a gente pegar aqui a música do século XX no Brasil, a gente tinha letristas atentos e atentas e atentes a
a escrever sobre uma sociedade mais horizontal e sobre uma igualdade, né, das relações, sobre o óbvio. Sempre tivemos pessoas interessadas em escrever sobre o óbvio. Por exemplo, nos compositores da minha... tá vendo como é sutil? Os compositores da minha geração. Entende? Eu dou essa mancada sempre, cara. Só que eu vou lembrando. Uma hora eu vou parar de... Chega a ser ridículo, né? Mas é isso. O que acontece é que as compositoras e os compositores estão mais atentos a escrever neutramente. Eu, por exemplo, toda vez que vou fazer um post no Instagram ou qualquer coisa do tipo e vou escrever, eu fico pensando muito sobre... Para que a informação chegue para todo mundo, eu não excluindo de largada esse todo mundo. E isso influencia na escrita, em como você escreve. E automaticamente isso vai influenciar na melodia. Porque a partir do momento que a fonética muda, essa fonética sugere outro caminho melódico. Então, há uma transformação nessas melodias, certamente por conta dessas nuances. Tenho uma atividade muito intensa como produtor musical, de canção, então estou sempre pegando esses textos e conversando sobre isso com a galera. Você ainda sente esse machismo muito acentuado no seu meio? Não, o meu meio é o mais machista de todos, do mundo. Essa competição é acirrada. Política, o audiovisual, existem outros empresarial, são bastante machistas. O lance é que o nosso setor, assim como a maioria dos setores, mas sobre o setor da música, é ultra masculino. E eu, durante muito tempo, não estive conectado com a coisa que eu considero das mais poderosas, que é acreditar no não saber. As minas acabam lidando muito com essa situação. Não que as minas acabam lidando com o não saber. Elas estão sempre precisando se defender da gente, a todo momento. E nessa situação onde elas foram impedidas também do acesso ao código, de como é que funciona a coisa na cadeia produtiva da música, sobretudo quando parte para essa parte de engenharia de áudio e não sei o que, da produção musical e blá blá blá, quando você vê só tem caras. As delicadezas artísticas são muitas vezes, e das coisas mais valiosas artisticamente, muitas vezes são engolidas porque eu muitas vezes não sabia lidar com esse não saber e considerava esse não saber como uma coisa ruim, porque saía da forma que tem que ser, que tem que existir, porque a música tem que ser de tal jeito, tem que ser assim, tem que ser assado, e bababá, bababá, bababá. Isso é sempre algo muito perigoso, e isso é muito presente, assim, e é covarde, porque geralmente quando acontece no âmbito profissional, você com mais outros 10 caras dentro do estúdio, e aí tem a cantora, ou a instrumentista, ou a compositora que fica ali num confronto de ideias. Ela não vai ter que dialogar com uma pessoa, são 10 contra uma pessoa. Então, é lógico que quando houver qualquer situação democrática a ser decidida, ela vai perder, porque não está sendo decidido algo 1 contra 1, são 10 contra 1, se tiver 7 contra 1. E uma vez eu ouvi que a democracia na arte é uma falácia, porque na arte, se você propõe uma outra maneira de organizar coletivamente, e você propõe uma votação, no caso aí, para defesa de alguma ideia, você acaba tendo uma facção, uma parte que perde, né? Enquanto que a arte lida com outras subjetividades e sutilezas em que o não saber é mais que bem-vindo, né? Exatamente. A pandemia realmente puxou de mim essa necessidade de mudar esse tipo de coisa no meu comportamento. E também estou tentando, de alguma maneira, dividir mais essas funções, né? E não ficar tão só homens. Ainda assim, dentro da cadeia produtiva do meu trabalho, a maioria continua sendo homem, infelizmente, mas cada vez mais tem se desdobrado em mais pessoas de outras naturezas, né? Fora do mar. Querido, você já se sentiu como peixe fora d'água, inadequado? Você já se sentiu fora do mar? Eu me sinto
Assim, constantemente, sim. Mas eu tenho entendido que este fora do mar é o que me representa na vida. Eu entendo como um elogio. Quando alguém considera que eu estou por fora, é só porque ela não conseguiu achar uma classificação. E a gente tem essa mania a necessidade de classificar, né? Eu gosto muito de ter a sorte de não me encaixar, porque isso também me faz querer achar um espaço onde eu possa me encaixar. Aí existem muitos jeitos de você derrubar prédios. Você pode ser o mar, que pode vir num tsunami e engolir os prédios, ou você vai demorar mais tempo, mas você também pode, simplesmente, se você for um açude, bicho, você vai corroendo bem devagarinho, daqui a pouco você chega na fundação do prédio, aí você fica ali, velho, até ficar úmido, o cimento, e o negócio cai igual. Tem muitas maneiras de você derrubar um prédio. Adorei a referência ao açude, estava faltando essa. Cá entre nós. Por que é importante discutir sobre as masculinidades? Porque é importante a gente deixar de ser idiota, otário. Maravilhoso, no osso. Cara, a gente é muito cruel, bicho. Muito. A gente precisa ser menos. Tem que. É a única vez que eu vou ser imperativo nessa conversa. Tem que mudar. É urgente, é pra ontem. E é vergonhoso não estar disposto a mudar. Porque você não está mudando por uma coisa... Qual é a dificuldade? Por quê? Eu não sei ainda responder isso. Quais foram as dificuldades que eu tive até começar a aceitar que eu precisava? Até isso acontecer, eu fui relutando, né? Não. Eu não sou pessoa sensível. Imagina. Machista eu? Racista eu? Imagina, né? Exatamente. Escuta aqui. Chegamos ao momento das dicas. O que você trouxe pra gente aqui? Livros, filmes, documentários, artigos, música? Eu vou indicar música. 3 artistas que eu sou apaixonado, que tenho a felicidade de trabalhar com eles também, com ela também. Que é a Dandara Modesto, no Instagram. JR, que é outro artista de Pernambuco. E Paulo Monarca, um artista do Mato Grosso. São minha família, meus parceiros, pessoas que eu tenho completa admiração, carinho e acredito muito no dizer deles como arte, e quando a gente está junto fazendo nossas músicas é sempre muito potente. Quero indicar essas pessoas a serem ouvidas para quem ainda não conhece. E convido geral para assistir o álbum-filme Tudo Começa Quando Explode. Tá lindíssimo, estou super contente com esse trabalho. Abro o disco com a canção minha com Vitor Ramil. Depois tem Frágil Beleza, que é a canção que o Conrado arranjou. Enfim, o álbum tá completo lá e vai ser uma delícia ter a companhia de geral aí assistindo. Quem quiser me escrever para trocar alguma ideia, eu adoro bater papo, como vocês bem já perceberam aqui. Maravilha. Eu trouxe 2 séries brasileiras com muito orgulho. Fico tão feliz quando eu trago algum conteúdo produzido aqui pelo país e que tem uma excelência que não deixa nada a desejar para nenhuma outra produção, que a gente está tão colonizado aí, né, do Hemisfério Sul. A primeira delas é a série Dom, desse ano, do Breno Silveira. Primeira série brasileira produzida pela Amazon, que conta a história real do Pedro Dom, que era um bandido gato, né, um atraente rapaz da classe média carioca, que se envolveu com cocaína muito cedo e evoluiu para se tornar o líder de uma gangue criminosa que assaltava condomínios de luxo no início dos anos 2000. E para além dessa história, que é baseada em 2 livros, inclusive um deles do Tony Bellotto, a gente acompanha, desde os anos 70 até os anos 2000, a relação entre pai e filho. De um pai que é policial, que lutou na ditadura no início dos anos 70 contra o tráfico no Rio de Janeiro, sofrendo desse mesmo mal dentro de casa, né? Toda a dificuldade de uma família para poder recuperar, retirar esse filho desse mundo criminoso e das drogas. A série, ela coloca a gente o tempo todo no embate sobre os julgamentos e os preconceitos que a gente tem sobre os criminosos, sobre a estrutura da violência, o envolvimento da polícia nesse esquema de corrupção, do Estado, enfim. É uma série muito interessante, que tem muita ação, mas vai muito além por revelar esses bastidores, o que se passa
entre as quatro paredes de uma família que lida com esses fatos que desestruturam completamente o que seria a dinâmica dessa família. Está disponível no Amazon Prime Video. A outra é a 5ª temporada de Sessão de Terapia, dirigida pelo Selton Mello. Tá sensacional, porque os personagens nessa temporada estão num contexto de pandemia. Então você vê aí uma enfermeira com descendência oriental que lida com um pane ao lidar com todo o caos no sistema hospitalar brasileiro nesse contexto pandêmico. O racismo no personagem de um motoboy que é atendido por tantos e tantos profissionais da saúde mental, da terapia, da psicologia, da psiquiatria, por meio de voluntariado, que vive todo o impasse de lidar com esse lugar de não aceitar favor ou não se sentir recebendo uma gorjeta, enfim. Gordofobia, maternidade, o próprio conflito do personagem do Selton Mello, que faz o terapeuta, contracenando com o Rodrigo Santoro, que faz o terapeuta dele, que lida com a morte da mãe e ele busca resgatar a própria criança. Ele está exatamente nesse limiar de não saber como lidar com essas relações que foram afastadas e foram deixadas de lado e foram encobertas durante tanto tempo. É lindíssimo a série, eu sou fã. E queria ressaltar que terapia é coisa de homem, sim, que não é coisa de doido, isso chama psicofobia. A gente está vivendo um momento pandêmico, a gente já trouxe aqui no Lugares Comuns sobre depressão e ansiedade, então vai lá, vê um episódio para você desmistificar um pouco sobre o trabalho terapêutico e a força e a potência dele. E Sessão de Terapia está disponível no Globoplay. E por último, eu queria indicar um filme latino-americano, a gente acabou aí o mês do orgulho LGBTQIA+, essa produção chilena que chama Los Fuertes, que é de 2019, acaba de chegar no streaming, conta a história de Lucas, que é um cara que vai visitar a sua irmã antes de viajar para o Canadá, e lá ele conhece o Antônio, que é dono de uma embarcação de pesca local, e surge uma relação entre eles, mas para além dessa relação mostra como que eles vão superando a forma como essa amizade é vista num vilarejo, né, de pescadores. Tudo vai apontando para dar muito errado. Todo o preconceito, a violência. O filme consegue driblar todos os clichês aí e nos colocar questões muito, muito interessantes. Está disponível no Vimeo On Demand. São essas dicas aí para vocês curtirem um pouco até o nosso próximo encontro. Conta um pouco sobre a faixa que vai encerrar aqui nossa conversa, Frágil Beleza, de presente aqui para vocês do Alma Masculina. Frágil Beleza parte de uma letra que a Dulce Quental escreveu há 30 anos atrás. Dulce Quental, certamente muita gente conhece e muita gente já ouviu músicas dela, como por exemplo O Poeta Está Vivo, de Dulce Quental e Frejá. Essa letra ficou guardada esse tempo inteiro, eu achei essa letra por acaso um dia na casa da Dulce. E fizemos essa música num momento que eu estava sentindo muito o que essa letra dizia sobre a fragilidade de nós, das relações. Essa foi a música start para esse disco. Maravilhoso. O link do videoálbum vai estar disponível na descrição do episódio. E aproveito para desejar saúde, saúde e saúde. Não há nada maior do que se possa desejar nesse momento do que saúde. Obrigado, é isso aí. Eu tenho muito de você, mas guardo apenas o que é bom. Passei na prova sem colar, sou aprendiz que o amor criou. Iniciante do seu fogo, levo comigo o seu calor. Todas as cartas que há no jogo, todas as peças do xadrez, peões, valetes, damas e reis. Quem sabe o que o amor lhes fez? Não vou ser eu quem vai julgar.
nossos deslizes e tropeços, motivos que eu desconheço. Quem tem a chave dos finais e dos começos? Eu gosto muito de você, não guardo mágoas ou rancor. Paguei as dívidas sem ver, sou aprendiz que o amor criou. Iniciante do seu fogo, levo comigo o que eu sou. Todas as marcas da procura, cada fratura e lucidez, o nó da fala, a embriaguez. Quem sabe o que o amor refaz? Quem tem certeza do que for? Nossas manias e defeitos, futuros planos imperfeitos. Quem tem a senha pra mudar os recomeços? A mim só cabe revelar a parte oculta da razão, o que pra nós é natural, a nossa frágil beleza. Quem somos nós pra nos negar a impermanência da invenção, o que pra nós é incomum? A nossa frágil beleza. E não perca a segunda e última parte dessa conversa na próxima semana. Alma Misturada comenta o quadro Aspas e muito mais. Siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram @almasculina e se inscreva no nosso canal no YouTube. Também visite nosso site e conheça todos os episódios na íntegra, além da transcrição do Aspas, lugares comuns e as dicas do Escuta Aqui. Anote aí, www.comcultura.com.br/almasculina. Comente, compartilhe os posts, nos envie mensagens e leve a Almasculina para mais gente. E colabore para manter o Almasculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site www.catarse.me/almasculina. E agradecemos a todos os nossos apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ana Maria de Lima Rodrigues, Ângela Mucida, Carla Crespo, Danilo Azevedo, Juliana Dias, Patrícia Mourão e Tânia Simão Baixa Silva. Gostaria de agradecer aos nossos convidados, Raul Misturada e Altair de Souza, e também não posso deixar de agradecer Soraya Azevedo e a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Não perca as próximas. A Masculina fica por aqui e é feito graças a Conrado Góes, na trilha sonora original e mixagem, @Conza01,
Glaura Santos na identidade visual e arte, @Glaura Santos, Vitor Vieira nas fotos, @Vitor Vieira Fotografia, e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, @Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Concultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até semana que vem.